Dois dias após o primeiro turno da eleição presidencial, foi dada a largada para a temporada de caça de alianças para reforçar as candidaturas de Lula e Bolsonaro. E quem acertou o primeiro alvo foi a campanha do presidente, com o reforço do governador reeleito de Minas, Romeu Zema, do Novo. Esse apoio já era esperado, o que não retira sua relevância. Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, onde Lula venceu no primeiro turno. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Bolsonaro também ganhou a adesão incondicional do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que ficou em terceiro lugar na disputa à reeleição e se filiou ao PSDB só no ano passado. O partido liberou seus diretórios agora no segundo turno. O ex-ministro Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná e que havia rompido com o presidente, também vai reforçar a campanha. Em uma rede social, Moro disse: contra o projeto de poder do PT, declaro no segundo turno o apoio para Bolsonaro. Sérgio Moro pediu demissão do governo em 2020, depois de acusar o presidente Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Hoje, Bolsonaro afirmou que as divergências com Sérgio Moro ficaram no passado. Do lado petista, a primeira adesão foi anunciada pelo PDT de Ciro Gomes, que ficou em quarto lugar e bateu forte em Lula durante o primeiro turno. Sua decisão foi anunciada após a reunião da Executiva Nacional do partido, mas Ciro nem mesmo citou o ex-presidente em seu primeiro pronunciamento. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional ampliada do PDT, em que por unanimidade nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. O que a campanha de Lula realmente espera com ansiedade é o apoio formal da MDBista Simone Tebet, que recebeu 4,2% dos votos no primeiro turno. Ela superou o Ciro, agrega nomes no centro e traz consigo o suporte de um time conhecido de economistas, como o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, que já declarou voto no petista na terça-feira. No domingo mesmo, Tebet já sinalizava essa possibilidade. Não esperem de mim omissão, tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Afinal, quem leva vantagem com as alianças já anunciadas? Qual é a força desses nomes para agregar os votos que vão definir quem vencerá o segundo turno? Como as máquinas dos estados e das prefeituras podem ser importantes nessa reta final da campanha? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o colunista do Globo, Thomas Trauman. Fique com a gente. Thomas Trauman, nesse momento, o que está dado oficialmente de mais relevante, né? O Zema, com seus 56% de votos em Minas, o Ciro e o PDT com 3% na Nacional, que em tese seria quase o dobro do que o Lula precisaria para vencer em primeiro turno, né? Com os lados escolhidos. Antes de a gente detalhar cada lado, qual a importância dessa costura de alianças em um segundo turno tão acirrado, tão polarizado? Né, a gente lembra do universo de potenciais indecisos. A soma de Lula e Bolsonaro em primeiro turno dá 91,6% de todos os votos válidos. É um número bastante considerável, né, Thomas? É um número bem considerável. Então a gente tem que pensar que essa foi a eleição mais polarizada da história. Né? Mesmo 2006, que havia sido anterior, os dois principais candidatos tinham tido 90%. Então nós estamos aí, ou seja, o espaço aí de mudança, né? Partindo do princípio que quem votou em Lula no último domingo vai continuar votando em Lula, quem votou em Bolsonaro vai continuar votando em Bolsonaro, o espaço aí é muito, muito curto. Então vamos pensar aqui nesses apoios aqui, vamos fazer o famoso por partes, né? O Bolsonaro teve uma grande vantagem. Acho que o Bolsonaro rapidamente conseguiu
dois apoios muito importantes. O primeiro foi o do Zema, que eu tenho que admitir que eu esperava até que o Zema fosse tomar uma postura mais isenta e fosse pensar na vida dele, mas é um apoio muito importante. Minas é um estado que tem a influência do governador, ela é gigante sobre os prefeitos, tem mais de 800 prefeitos no estado de Minas. O governador de Minas tradicionalmente tem uma influência muito pesada, é um grande articulador. E em São Paulo, onde agora há pouco o governador Rodrigo Garcia, que foi o terceiro colocado na eleição de São Paulo, também anunciou apoio incondicional. Eu achei essa expressão muito, muito sintomática ao presidente Bolsonaro. Se a gente junta isso ao apoio, digamos, mais efetivo que o governador do Rio, Cláudio Castro, promete dar ao presidente Bolsonaro no segundo turno, você tem o presidente Bolsonaro com o apoio dos governadores dos 3 estados que representam mais de 40% dos votos das eleições. Ou seja, é inegável que o Bolsonaro, nessa saída, ele deu um sprint maior do que o ex-presidente Lula. Thomas, vamos destrinchar cada um dos lados, começando pelo do Lula, que precisa de cerca de 2 milhões de votos para garantir mais da metade do eleitorado. Ele recebeu esse apoio do PDT. O Ciro Gomes gravou um vídeo dizendo que apoia a decisão do partido, mas não citou em nenhum momento o nome do Lula e ainda acrescentou que não acredita que a democracia esteja em risco nesta eleição. Qual o peso desse apoio do PDT e especificamente do Ciro, que foi um apoio meio a contragosto? É um apoio de má vontade, claramente, né? Ou seja, ele gravou um vídeo de 2 minutos e 10 segundos em que ele sequer cita o nome do Lula. Então, é como se fosse nada mesmo. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário. Agora, tem um apoio importante, que é um apoio do PDT, no Cid Gomes é um cabo eleitoral que vai ser importante no Ceará, mas o PDT, vamos ser honestos, o PDT acabou nessas eleições, né? Um partido que tem agora 17 deputados, uma coisa assim, que teve um resultado pífio, o Ciro teve um resultado pífio, não tem realmente uma importância real no que a gente está vendo. Eu acho que todas as atenções do campo lulista, eu acho que estão em 2 lados. Um é conseguir, provavelmente nessa quarta-feira, o apoio da Simone Tebet. E por que eu considero o apoio da Simone Tebet tão mais importante que o Ciro se a proporção dos dois não foi tão grande assim? Porque o Ciro vem de uma queda e fez uma campanha tão amarga que a influência dele sobre seus eleitores eu acho que vai ser pequena. Já a Simone Tebet fez uma campanha de quem, pela primeira vez foi candidata, fez uma campanha muito mais propositiva que a do Ciro, e entra, digamos, podendo exigir coisas de negociação dentro da campanha do Lula. Então eu acho que vai ter um impacto maior. Eu acho que a Simone Tebet tem o potencial de ser, e aqui eu vou fazer uma comparação exagerada, mas para ajudar o nosso ouvinte a entender, um novo Alckmin. Quando eu digo quero dizer o novo Alckmin mostrando que um eventual governo Lula não vai ser restrito ao PT, mas vai ser mais amplo do que isso. Então eu acho que as negociações em torno do apoio da Simone Tebet, essas sim são as coisas mais importantes que o PT pode fazer nesses próximos dias. Thomas, você vê a Simone levantando o braço do Lula, dizendo que o Lula representa a estabilidade, inclusive econômica, controle de gastos, ou você vê uma Simone tentando desconstruir a imagem de Bolsonaro? Eu acho que vai depender de como essas negociações se derem, né, Mantiuk? Eu acho que o PT quer que a Simone não venha sozinha. Eu acho que isso é importante a gente entender. O PT está imaginando que a chegada da Simone Tebet não venha com apoio apenas pessoal, mas que junto com ela venha a sua equipe econômica. E vamos lembrar que a equipe econômica que orbitou em torno da campanha da Simone Tebet é a equipe econômica, digamos, tradicional tucana, né? Edmar Baixa, Helena Landau, outros nomes importantes do Plano Real, Pércio Arida, que trabalhou um pouco para um bando de várias pessoas. Nesta terça-feira, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, anunciou que vai votar no Lula. Quer dizer, é uma aliança que ela consegue dialogar com um público que não votou no Lula, que
provavelmente nunca votou no Lula, mas que, diante do fato de ser o Bolsonaro do outro lado, pode vir a votar. Agora, isso também vai significar qual a capacidade de concessão que a campanha Lula vai ter. Né? Eu acho que por isso que é tão importante. Então, aproveitando esse gancho aí que você está falando do Armínio Fraga, né, o Pércio Arida já tinha também declarado apoio ao Lula, o próprio Fernando Henrique, toda essa equipe aí que bolou o Plano Real e boa parte do tucanato raiz, digamos assim, já declarou apoio ao Lula. O quanto isso quer dizer que ele de fato vai ter que fazer concessões econômicas ao centro ou manifestar qual é seu plano econômico, que até agora também não está claro, né? Ele usa a figura do Alckmin como um salvo-conduto de que ele não vai fazer um governo à extrema esquerda, né? Que vai ter uma política econômica ali talvez um pouco mais ao centro, mas em paralelo, por exemplo, o Guilherme Boulos na entrevista ao Roda Viva disse que, apesar da presença do Alckmin, essa agenda liberal não está incorporada à campanha. Claro que o Boulos não é do PT, mas é um apoiador importante do Lula. Como é que fica isso? É exatamente isso, Carol. O PT tem que resolver isso. A campanha do Lula, e provavelmente o próprio, terá que resolver exatamente isso. Quanto que eles são capazes de ceder para conseguir vencer. Porque eu acho que é mais do que o que nós estamos discutindo aqui. E eu acho que essa é uma diferença importante sobre os apoios que o Bolsonaro está obtendo e os apoios que o Lula está tentando obter. O apoio que o Lula está tentando obter é um apoio para governar. Quer dizer, não é simplesmente conseguir um voto para ter os seus 2 milhões de votos extras que ele precisa para ganhar. Ele está tentando articular uma base que eventualmente vai estar com ele no governo se ele tomar posse em janeiro. Então, para mim, eu acho que essas coisas, elas necessitam sim de abrir um pouco o espaço para discutir questões econômicas, ou pelo menos falar, estamos dispostos a discutir questões econômicas. Porque sem isso, ele pode até conseguir um apoio formal da Simone Tebet, mas ele não leva os eleitores. Aí eu acho que aí é a questão de conseguir fazer essa conta, e eu acho que é isso que a gente vai assistir nos próximos dias. Claro que esse é um argumento nacional da campanha. O que o Lula pode fazer mais para conquistar votos no Sudeste, que a gente sabe que vai ser a região decisiva nesse segundo turno? Bem, acho que é aquela pergunta de muitos milhões de dólares. No fundo, ele vai ter que trabalhar mais a questão do antipetismo. Por isso que para mim é importante. O que une todas as pessoas? O que une o Zema, o Rodrigo Garcia, o Cláudio Castro? Nenhum dos três é bolsonarista raiz. Nenhum dos três são pessoas que você fala assim, você anda na rua e fala, esse aqui é um bolsonarista convicto. Não. A única coisa que os une é o fato que eles são antipetistas. Então, existe um sentimento antipetista muito forte no Sudeste. Se o PT não conseguir compreender isso e conseguir trabalhar com isso, ele pode sim perder as eleições. Se ele conseguir entender que existe um sentimento antipetista, que a única alternativa para ele vencer essa resistência é dizer, este próximo governo Lula não vai ser um governo petista, será um governo mais amplo que o PT, sim, haverá teses petistas, mas ele também será um governo que vai ter outros partidos e outras matizes ideológicas, ele tem uma vitória, na minha opinião, quase que óbvia daqui para frente. Agora, Thomas, pelo lado do presidente Jair Bolsonaro, vamos focar um pouco mais nesses apoios, né? O que o Romeu Zema, por exemplo, agrega à candidatura do Bolsonaro de mais relevante? Porque, assim, o eleitor de Minas já sabe que o Zema foi eleito da primeira vez na esteira do bolsonarismo. Ele não tinha declarado apoio formalmente ao Bolsonaro no primeiro turno, mas estava meio subentendido que ele ia manifestar no segundo turno, talvez não de forma assim tão aberta. Ele, de fato, tem esse poder de virar voto de eleitores em Minas, esse eleitor do Luzema, né, que votou no Lula, mas votou também no Zema em Minas Gerais. No segundo turno, ele tem essa capacidade de virar esse voto dos mineiros? Olha, Carol, eu não sei se o Zema tem, mas eu sei que o Palácio da Liberdade tem. E eu vou contar uma história para vocês que talvez ilustre essa meu raciocínio. Em 2014, a grande surpresa do primeiro turno foi a vitória no primeiro turno para governador de Minas do Fernando Pimentel. Isso demonstrou que havia uma enorme fragilidade na candidatura do então ex-governador Aécio Neves e mostrava que o PSDB não tinha aquela força que ele imaginava em Minas Gerais. Bem, uma vez eleito governador, o
Fernando Pimentel sentou-se numa mesa, pegou um telefone e ligou para todos os 800 e tantos prefeitos que existem em Minas Gerais e falou para todos: olha, tudo bem, meu nome é Fernando Pimentel, eu acabei de ser eleito governador, eu queria muito que você, não importa o que você fez na sua vida, mas eu quero que você ajude a gente a eleger a Dilma. E a Dilma tem uma enorme votação. No segundo turno, replicou a vantagem que ela teve no primeiro turno. Por quê? Porque prefeitos dependem do governador. E não há um estado que isso fique mais óbvio do que Minas Gerais. Portanto, o que eu quero dizer é, se o Zema realmente trabalhar com os prefeitos do interior de Minas a favor do Bolsonaro, sim, isso tem potencial de fazer com que o Bolsonaro cresça bastante a sua votação em Minas Gerais. E aí, Thomas, a gente vê o primeiro discurso do Zema ao lado do Bolsonaro atacando firmemente a capacidade administrativa do PT. Bolsonaro, porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. E não foi só o Estado, não. Perguntem aos atuais prefeitos de Uberlândia, de Pouso Alegre e outras grandes cidades do Estado. E aí eu agrego a questão do Moro. O Moro também declarou um apoio forte e importante ao Bolsonaro, embora ele já seja naturalmente desse campo mais bolsonarista. Dá para dizer que tem uma estratégia montada de ataques do ponto de vista da capacidade administrativa do PT com Zema e do combate à corrupção, do lavajatismo com o Moro, fazendo daí sim uma grande força de oposição ao PT no segundo turno? Eu acho que é isso e um pouco mais. Na minha avaliação, tem uma inteligência clara nessa estratégia de segundo turno do campo bolsonarista que a gente não viu ainda no campo petista. Pode vir a acontecer. Nós estamos aqui falando, vamos lembrar os nossos ouvintes, até para a gente fazer um registro, estamos falando no segundo dia pós-eleição, né? Uhum. Mas só para a gente não nos acusarem depois de errar, assim. Mas qual é a questão? O campo bolsonarista mirou uma coisa muito clara. Qual que é a minha tese? Quando a gente fazia aqui análise, eu acho que toda vez que a gente faz uma análise sobre a eleição, a eleição de um presidente em exercício e tenta a reeleição, a ciência política diz que essa eleição é uma eleição sobre um julgamento, é sobre esse mandatário, esse presidente merece ou não merece um segundo mandato. Ponto. Essa é a pergunta que fica na cabeça do eleitor e, portanto, o eleitor, ao responder, ele está respondendo, isso vale para o presidente, vale para o governador, vale para o prefeito, ele está fazendo um julgamento da gestão. Ok, e é isso basicamente o que o Lula tentou impor na campanha do primeiro turno e deu certo, né? Tanto que ele ficou, embora seja da oposição, ele saiu na frente do Bolsonaro. O que o bolsonarismo está tentando fazer, na minha forma de ver muito inteligentemente, é tentar fazer que a pergunta do segundo turno passe a ser: o PT merece ou não merece voltar ao poder? Então, ele joga a responsabilidade, ao invés de ser a responsabilidade, um julgamento sobre a gestão Bolsonaro, para ser sobre a gestão PT. E aí, Maltchuk, junta tudo que a gente está falando, que junta o que você está falando sobre a Lava Jato, junta sobre questões administrativas, daqui a pouco vai juntar questões econômicas, daqui a pouco a gente vai falar sobre recessão de 2014, 15 e 16, enfim, você passa a julgar o PT e não julgar o Bolsonaro. Então eu acho que a estratégia bolsonarista é muito inteligente, e se não houver uma reação do PT, ela realmente pode dar certo. Que é uma estratégia de fazer um 2018 de novo, só que agora com a máquina, né? Com o Bolsonaro anunciando antecipação de Auxílio Brasil, 13º de Auxílio Brasil para o próximo ano, né? A gente está vendo uma tentativa de 18 novamente, com a caneta na mão. Que, né, ou seja, com mais poder agora, né? Exatamente isso. Você tem, ou seja, o uso da máquina, né, já foi, né, o mais escancarado da história, mas continua sendo, com mais promessas, e tendo, nesse caso, agora, as máquinas dos 3 principais governos. Eu acho que assim, isso é importante para lembrar, porque a máquina federal ela é muito importante em alguns estados, mas ela não é importante, por exemplo, no estado de São Paulo, ela não é importante em Minas, ela não é importante no Rio de Janeiro. São 3 estados em que os governos estaduais têm uma influência maior do que a máquina federal, vamos pensar assim. Então, o fato do presidente Bolsonaro ter agora o apoio desses 3 governadores, se esses 3 governadores se empenharem, sim, nós temos aí uma capacidade muito forte do bolsonarismo avançar no Sudeste.
Thomas, e o PSDB como é que fica, né? Porque a gente tem vários segmentos do PSDB já indo para o lado do Bolsonaro, né? Principalmente São Paulo, com a montanha de votos que São Paulo sempre vai ter, muito embora seja um índice pequeno, mas é muito eleitor no estado de São Paulo. Temos uma situação como a do Rio Grande do Sul, que o governador vai ter que pedir votos, o ex-governador Eduardo Leite vai ter que ter votos de petistas para vencer o Onyx Lorenzoni no segundo turno, embora ninguém diga no Rio Grande do Sul que o Eduardo Leite seja capaz de aderir a uma candidatura do Lula. O PSDB pode agir como e vai ficar dividido de fato? Aí o PSDB acabou, né? Vamos ser. Isso virou uma ficção, né? O PSDB, como protagonista do sistema eleitoral, ele não existe mais. Ele é igual ao PDT, ele virou um coadjuvante. Então, no fundo, não faz a menor diferença o que o PSDB decidir. Você tem personalidades dentro do PSDB que ainda tem uma influência em alguns grupos, como a gente citou no início da conversa, o Tasso, você tem algumas figuras públicas interessantes, mas assim, o que há de social-democrata no Rodrigo Garcia? Não há, né? Isso é só uma fachada. Provavelmente o PSDB vai ter que se fundir a um outro partido no ano que vem e virar uma outra coisa, porque assim, aquele partido que tinha uma influência clara na classe média brasileira que digamos, pautava um certo centrismo na política brasileira, ele não existe mais, né? O que a gente tem hoje são duas forças muito claras. De um jeito é o lulismo, centrado no PT, e que basicamente os demais partidos também acabaram, o PSB também diminuiu de tamanho, o PSOL hoje é quase o tamanho do PSB, e o bolsonarismo, né? E no meio disso o Arthur Lira como a pessoa que vai ser o presidente da Câmara de qualquer dos dois governos. Mas o PSDB não tem mais uma capacidade de ser protagonista e decidir, de ter uma influência sobre o voto. Eu realmente não acredito mais nisso. 27 cadeiras estavam em disputa, 1/3 do Senado. O Partido Liberal do presidente, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, foi o que mais cresceu. Elegeu 8 senadores e vai ter a maior bancada da casa no ano que vem, 15 das 81 cadeiras. O quanto que o Bolsonaro pode contar com esses cabos eleitorais bolsonaristas que se elegeram muito bem na disputa para o parlamento, para o Senado, para a Câmara Federal, para as assembleias legislativas, já sem aquele medo de eventualmente apoiar abertamente o Bolsonaro ou de colocar o Bolsonaro dentro da campanha por não saber exatamente o tamanho de sua rejeição? O quanto que a participação deles nessa blitz pode ser efetiva agora? Eu acho muito pequeno. Eu acho que deputados e senadores, eles não têm uma influência tão grande no segundo turno assim. O que tem influência no segundo turno é uma coisa horrível chamada máquina. E máquina é feita por prefeito, máquina é feita por governador. A questão é, se os deputados puderem ligar para os seus prefeitos e fazerem que os seus prefeitos trabalhem para o Bolsonaro, isso faz diferença. Os deputados soltarem sua lista de zap não é suficiente, entendeu? Segundo turno é uma campanha muito curta, onde o trabalho das prefeituras, o trabalho dos governos estaduais, ele tem um poder maior do que o sujeito que está pedindo voto e voto para ele e também para uma outra pessoa, né? O deputado, o trabalho dele acaba sendo interrompido, né? Ele não tem, digamos, um pretexto para falar com o eleitor depois da eleição. E além do que, nós não podemos esquecer que campanha eleitoral é uma coisa cara. A maior parte dos deputados termina essa eleição com dívidas, então eles vão estar preocupados, muito mais preocupados em conseguir resolver suas dívidas com suas gráficas, com suas produtoras de vídeo, etc., ou conseguir fazer suas prestações de conta, etc., do que realmente procurar voto para presidente da República. Pelo menos a minha experiência diz isso. Thomas Trauman, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Thomas, grande abraço. Obrigado, Carol, obrigado, Valtinho. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo.
Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é da Júlia Pina e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.